Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O programa Ponto de Vista de hoje recebe uma psiquiatra. Eu entrevisto a doutora Adriane Caldas, que vai nos falar sobre sua especialidade e sobre o Setembro Amarelo, além de outros assuntos correlatos. Adriane, muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar desse programa de hoje, explicando para o telespectador e a telespectadora o que é o Setembro Amarelo e quais as medidas preventivas para a questão do suicídio. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade, eu estou sempre contribuindo com essa campanha, né, de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo, juntamente com a Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria, em parceria com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria. É um prazer imenso estar aqui participando. A satisfação é minha, nossa, nós telespectadores, que vamos aprender muito com a sua entrevista. Agora, Adriana, por que você escolheu psiquiatria? Então, assim, a escolha da especialidade, eu acho que vem muito antes, eu acho que já vem na infância, na escolha de querer ser médica, né? Eu acho que desde criança eu queria ser médica. A escolha de psiquiatria veio bem depois, assim, depois que eu terminei o curso médico, que eu comecei a trabalhar em pronto-socorro clínico, e eu vi a alta incidência, né, de pacientes com transtornos mentais, e aí eu fiquei interessada mesmo em conhecer um pouco mais, e eu acho que tem muito a ver da personalidade de cada um, né? Eu costumo falar que ser psiquiatra não é para todo mundo, né? Você tem que ter o perfil de ser psiquiatra. Eu acho que uma característica assim, fundamental na pessoa é de você poder ser empático, né? E ter esse lado humano, altruísta, de poder ajudar, porque é muito recompensador, né? Quando você trata um paciente e o paciente melhora, e a gente vê a satisfação não só do paciente, como da família, como muda tudo, né? No ambiente da pessoa. Então, é muito gratificante essa especialidade, e é uma especialidade que nunca cai na rotina, né? Você nunca vai ter uma rotina, porque um ser humano, ele nunca vai ser igual ao outro. Então, é sempre um desafio tratar um paciente. É verdade. Agora, explica para a gente o que é o Setembro Amarelo, quando e por quê é no mês de setembro, o que significa a cor amarela e qual é a entidade que patrocina o Setembro Amarelo. Então, essa campanha, né, começou em 2014, com a Organização Mundial de Saúde, vendo o aumento do número de suicídio no mundo e um problema de saúde pública. E a gente foi ver, e eles foram vendo que tinha como prevenir. Então, criaram essa campanha para reduzir o número de suicídio. E o mês de setembro foi escolhido, né, o dia 10, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A cor amarela simboliza vida, simboliza o sol, né, a alegria. E também tem uma história por trás disso, né, de um jovem americano que tinha um carro amarelo, um Mustang, e aos 17 anos ele cometeu o suicídio. E no velório dele foi dado cartões amarelos e fitas amarelas para que as pessoas sinalizassem quando tivessem em risco de suicídio, para poder falar mais sobre isso. Então, criou, né, a cor amarela simboliza a campanha de prevenção ao suicídio, e o mês de setembro é considerado o dia 10, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. É uma campanha promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutora Adriana, quais os principais sinais e sintomas que as pessoas demonstram
quando pensam em praticar o suicídio? É uma coisa que é muito importante, eu acho que é importantíssima essa pergunta, né? É de você poder identificar quem está adoecido para buscar ajuda de um profissional especializado. Como é que a gente pode identificar uma pessoa que está com um risco de suicídio? A gente sabe que o suicídio, mais de 90% está relacionado com algum transtorno mental, com alguma doença mental. E a principal é a depressão. Então, quando você pode identificar algum familiar, algum amigo com um quadro depressivo, é importante você poder ouvir e encaminhar para uma ajuda de um profissional. Os principais sintomas é a mudança de comportamento. De repente, era aquela pessoa mais extrovertida, muito sociável, começa a se isolar, a maior parte do tempo ela está mais triste, altera o peso, né? Ou aumenta demais o peso, ou diminui o peso, começa a ter problemas no sono também, ou dormindo demais, ou dormindo de menos. E uma característica que é importantíssima para a gente detectar é a perda de prazer por coisas que aquela pessoa gostava de fazer. Então, de repente, aquela pessoa que amava ir para a academia todos os dias, que adorava surfar, que adorava fazer alguma coisa rotineira, de repente perde o prazer de fazer isso. E fica com ideias de morte, ideias de culpa, né? Ideias de falta de esperança, pensamentos negativos. Então, você detectando isso, é importante, né, orientar essa pessoa para procurar ajuda de um profissional especializado, que seria o psiquiatra, o psicólogo. Quais são as 5 colocações que você se referiu na resposta da pergunta anterior? Os critérios diagnósticos são 9 critérios diagnósticos para depressão. São todos esses que eu já falei, né? Esse sintoma, tristeza a maior parte do tempo, falta de prazer por coisas que você gosta de fazer, alteração do sono, alteração do apetite, ideias de culpa. É muito comum também pacientes jovens chegarem no consultório achando que estão com algum processo demencial, porque estão muito esquecidos, e isso pode ser um dos critérios diagnósticos para depressão. São 9 critérios, você tendo 5 critérios desse, você fecha o diagnóstico de depressão e esse paciente, dependendo do grau que está, ele pode fazer só a terapia ou ele tem que fazer um tratamento em conjunto da terapia com a terapêutica medicamentosa. Doutora Adriane, tem sido grande o aumento do número de suicídios no Brasil e aqui, particularmente no Rio Grande do Norte? Essa preocupação com essa campanha é que realmente aumentou muito o índice de suicídio. E o índice de suicídio no mundo e no Brasil só aumenta. Enquanto a gente conseguiu reduzir os índices de diabetes, de hipertensão, a gente não conseguiu ainda reduzir os índices de suicídio. E tem aumentado muito, né? E principalmente nos jovens. De 10 anos, teve uma pesquisa de 2000 a 2012 que mostrou um aumento de 10% no índice de suicídio e cerca de 30% na população jovem, né? Hoje, o suicídio já representa, na população jovem, a 4ª causa de morte nos jovens, de 15 a 29 anos. E a 3ª causa de morte entre o sexo masculino, nos jovens, e 8ª causa no sexo feminino. A prevalência do suicídio é maior em homens, né? Cerca de 3 vezes maior do que nas mulheres, apesar das mulheres tentarem mais, mas os homens são mais efetivos na conclusão do ato suicida. Agora, como é que a gente pode ajudar? Uma pessoa comum, uma pessoa normal, pode ajudar alguém que tem demonstrado esses sinais? Eu acho que o ponto mais importante é você ter a disponibilidade de poder ouvir e de acolher, porque só de a pessoa poder ter essa abertura de falar sobre isso já alivia essa angústia. E vendo e detectando que essa pessoa está precisando de ajuda, né, tentar buscar junto com ela a ajuda de um profissional, que o profissional mais capacitado para isso é o psiquiatra e o psicólogo. Então, também é importante que qualquer pessoa, tendo alguém conhecido que demonstre esses sinais, ela pode falar abertamente com ele sobre esse problema? Pode e deve falar abertamente. Agora, a gente também tem que respeitar o limite de cada um.
muitas vezes essa pessoa, né, que está com a pessoa nessa situação, não se sente habilitada, capacitada, ou muitas vezes está também fragilizada e não tem condições de dar esse suporte, mas que pelo menos possa ajudar encaminhando para um profissional que esteja habilitado. Uma coisa que é fundamental, né, da estratégia é a gente habilitar outros profissionais de outras especialidades que não seja a psiquiatria, para também saber como conduzir, né, o tratamento e saber detectar o risco de suicídio. Porque muitas vezes esses pacientes eles não procuram o psiquiatra, eles vão procurar a unidade básica de saúde, os prontos-socorros, né? Então é importantíssimo os nossos colegas de outras especialidades também terem esse conhecimento de quando encaminhar, né? Eu acho que isso já acontece muito, né? Hoje nos pronto-socorros já orientam de procurar ajuda de psiquiatra, porque a gente recebe muitos pacientes que foi orientado por algum médico da urgência que encaminhou, né, para uma avaliação especializada. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Não saia daí. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Vamos sair dessa juntos. Mas sabe quem entende disso há muito tempo? Quem sempre teve a cooperação na sua essência. No Sicredi, os recursos são reinvestidos na região, virando crédito para associados, empreendedores, produtores rurais ou até projetos sociais. E agora criamos o movimento Eu Coopero com a Economia Local. Participe, porque gente que coopera, cresce. A partir de novembro, chega o Pix, uma nova forma de transferir, pagar e receber. Como a Sicredi não iria ficar de fora dessa novidade, basta você manter contato com a Sicredi para tomar conhecimento do que é o Pix. Afinal, Sicredi, gente que coopera, cresce. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Estamos de volta com a entrevista com a doutora Adriane Caldas, psiquiatra, que está falando com a gente sobre Setembro Amarelo. Aliás, Adriane, na verdade, por tudo que você já nos falou no primeiro bloco, fica patente a importância da campanha Setembro Amarelo. Não é verdade? Essa campanha é importantíssima. Quanto mais informações a gente puder passar, né, a gente vai conseguir prevenir as mortes por suicídio, porque o suicídio é um problema de saúde pública e a gente tem como prevenir. E um papel fundamental é essa oportunidade que a gente está tendo, né, da imprensa poder também dar sua contribuição de passar essas informações para a população. Agora, uma coisa que eu preciso saber, gostaria de saber, os suicídios são comumente motivados por qual fator ou quais os principais fatores que fazem a pessoa
a cometer suicídio? Os fatores, né, que desencadeiam o suicídio são multifatoriais. A gente não pode esquecer do componente genético, né? Então, uma pessoa que tem um parente de primeiro grau com quadros com algum transtorno mental tem uma chance maior também, né, de vir a cometer o suicídio. Fatores também sociais, a gente passou agora, né, está passando por esse período agora de pandemia, de recessão econômica, então muitas pessoas perderam os empregos, estão em situações difíceis financeiras, né, com muita desestruturação familiar. Então, tudo isso são fatores, né, que podem colaborar, aumentar as chances, são fatores de risco para o suicídio. Um do fator de risco assim, mais importante é a pessoa já ter tentado suicídio previamente. Então, quando a gente observa uma pessoa que já fez uma tentativa, ela tem uma chance muito grande de voltar a ter novas tentativas de suicídio. E a depressão, né? Os transtornos mentais. Então, a gente tem que fazer uma avaliação especializada, não só a depressão, que a depressão é a mais que está mais relacionada com o suicídio. Mas também a gente não pode esquecer do uso de substâncias, né? Do uso de drogas também, que tem uma associação muito alta com os índices de suicídio. Abuso de drogas, de cocaína, de álcool também. A gente sabe que o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central, e às vezes a pessoa, estando mais desinibida, ela fica com mais segurança de cometer, fica mais impulsiva. A gente não pode esquecer também dos transtornos de personalidade, né, que está muito evidente agora, a gente está ouvindo muito se falar em transtorno de personalidade borderline, então tem uma associação muito alta com os quadros depressivos e com o suicídio. Esquizofrenia, que é outra doença mental também, que tem uma prevalência alta de suicídio, os transtornos ansiosos. Então, nesse momento agora que a gente está enfrentando, né, a gente é um fator de risco considerável, um fator de risco ambiental considerável para aumentar a incidência de suicídio, de depressão e de ansiedade. E o que eu tenho visto, né, na minha prática clínica é que tem aumentado muito essa demanda. Eu mesmo, no período agora da pandemia, eu trabalhei muito mais do que no período antes da pandemia, né? Porque a gente percebeu que as pessoas realmente se fragilizaram emocionalmente e evoluíram para quadros ansiosos, quadros depressivos. Agora, você explicou aí sobre o isolamento social nessa pandemia da Covid-19. Uhum. Você acha que essa permanência em casa, por exemplo, a falta do convívio com as pessoas, entre as pessoas, isso, sem dúvida, acarretou um aumento do número de suicídios? Aumento, com certeza. Isso é um fator de risco, o isolamento social. Rede de apoio social frágil é um fator de risco importante para o suicídio. Uma coisa que eu percebi, né, e isso é a visão que eu tenho, é de algumas pessoas sofreram mais, né, com relação a isso do que outras. Aquelas pessoas que já viviam bem, ficando muito sozinhas mesmo, sofreram menos, mas aquelas pessoas que estavam sempre em contato social e tiveram que se isolar, elas sofreram mais, né, e a gente viu assim, um aumento muito expressivo no caso de síndromes ansiosas, né, de transtorno de pânico, né, aumentou muito. Então, eu vi muito pessoas assim com dificuldade para respirar, com taquicardia, e aí relacionando o que poderia estar com a doença, e na verdade isso aí era um transtorno ansioso, né, muitas idas ao pronto-socorro com crises de pânico, né, tem sido relatada. E é isso, assim, tem aumentado muito a demanda de transtornos ansiosos e depressivos nessa pandemia. E o isolamento social, com certeza, é um fator de risco importante, né? Porque o ser humano, ele é um ser social, né? Ele não consegue ficar totalmente isolado.
eu acho que é importante a gente trabalhar, né, com nós mesmos, né, de a gente gostar de estar na nossa companhia, de a gente estar bem na nossa companhia. Mas é importante também, em alguns momentos, você também poder se relacionar com o outro, né? É importantíssimo para a sua saúde mental. Doutora Adriana, eu não sou médico, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se é correta do ponto de vista seu, por exemplo, como profissional competentíssima nessa área. Mas a pergunta é o seguinte: existe o suicida repentino, aquele que de repente, por qualquer razão, resolve se matar? E saber se existe também o suicida que planeja, que ele se ordena o tempo dele para executar essa tarefa tão execrável. Excelente, assim, a sua pergunta. Existem as duas possibilidades, né? Então, de repente, aquelas pessoas que têm uma personalidade, às vezes, mais impulsivas, têm uma tendência maior a agir pelo impulso e a praticar o ato suicida de uma forma impulsiva. O comportamento suicida, normalmente a pessoa está num sofrimento muito grande. Então, a pessoa fica muito ambivalente. Ao mesmo tempo que ela pensa em se matar, ela quer viver. Só que o grau de sofrimento, de angústia dela é tão intenso, né, que em alguns momentos vêm essas ideias de suicídio. E se a pessoa puder conversar com alguém e aliviar esse sofrimento, essa ideia normalmente some, né? Então, nesses momentos de angústia muito grande, a pessoa pode realmente tentar o suicídio de uma forma impulsiva. E tem uma coisa que é muito importante, né, a gente ter cuidado, aquelas pessoas que de repente assim estavam muito tristes, né, muito deprimidas, e de repente elas melhoram de uma hora para outra. Elas não buscaram ajuda, mas elas melhoram de uma hora para outra. A gente tem que ter um cuidado redobrado com essas pessoas, porque é muito comum quando essas pessoas melhoram de forma repentina, né, é porque ela já decidiu que ela vai tentar o suicídio. E aí ela começa a fazer um planejamento, né? Ela vai pensar em como fazer isso. Então, é importante demais a gente observar essas mudanças de comportamento. Mas pode ser que aconteça as duas coisas. Agora, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma personalidade mais impulsiva, às vezes aqueles transtornos de personalidade, né, borderline, que tem um componente impulsivo, ou um transtorno afetivo bipolar, que é uma coisa que é importantíssima, né, de a gente poder lembrar que o bipolar é um transtorno de humor, em que tem essas oscilações de humor, e que ele normalmente faz quadros depressivos, e quadros depressivos muito graves. Então, a gente tem que estar atento, e a importância do tratamento para essa população, que é uma população que adere muito pouco ao tratamento. Então, a gente está sempre reforçando que todo paciente com transtorno afetivo bipolar tem que ser tratado e acompanhado regularmente pelo psiquiatra. Ele não pode parar o tratamento em hipótese nenhuma, que é um quadro muito grave, né? Então, tem as duas situações que podem acontecer. Você falou em transtorno de personalidade borderline. O que significa isso? É uma falha, né, do desenvolvimento da personalidade, do funcionamento, né, de um modo da pessoa de ser. E esse modo da pessoa de ser causa um transtorno, causa um sofrimento para essa pessoa, nas relações dela com o outro, nas relações interpessoais, nas relações profissionais, e aí acaba trazendo um sofrimento e está muito relacionado com quadros depressivos recorrentes. É aquela pessoa que tem a sensação de que está faltando alguma coisa dentro dela, uma sensação assim de um vazio muito grande, né? Muitas vezes essa pessoa ela se machuca, ela se automutila, e eu acho que é importante a gente diferenciar isso de uma tentativa de suicídio, porque não é muitas vezes com a intenção de se matar, é com a intenção de aliviar um sofrimento. Então, quando se machuca fisicamente, alivia aquela angústia emocional. É aquela pessoa também que tem mudanças muito bruscas de humor e relações interpessoais conflitantes. Aquela pessoa que às vezes briga com um, briga com outro, né? A gente sempre, acho que todo mundo conhece pessoas com esse temperamento difícil, né? Considerada difícil.
mas que têm um sofrimento enorme. Eu costumo dizer que, assim, são pessoas que têm uma imaturidade emocional em relação à sua idade cronológica, e o tratamento para isso, basicamente, é psicoterapia e tende a se resolver na vida adulta, né? Tem um bom prognóstico que na vida adulta, normalmente, a pessoa vai amadurecendo esse comportamento e melhorando do quadro. Quando é que se torna necessária a internação de um paciente com essas características? A gente procura sempre conversar com a família, né, para que a família fique vigilante 24 horas, que retire objetos perfurocortantes, algum instrumento que pode facilitar medicamentos, né, da pessoa que está com essa ideação, até porque a gente sabe que os medicamentos eles demoram em torno de 2 semanas para ter um efeito. Então, e dependendo do caso, a gente, muitas vezes a gente faz até um contrato de vida, né, com a pessoa. A gente pede para que a pessoa garanta que não vai fazer nada e que vai ser reavaliada em breve. E quando isso não acontece, quando a pessoa realmente está com aquela ideia muito fixa de que vai cometer, que tem um plano, que já está que está planejado, já sabe como fazer isso, aí é o caso, muitas vezes, de precisar realmente de uma internação psiquiátrica. E a internação hoje, né, não necessariamente precisa ser num hospital psiquiátrico. Hoje a gente já tem leitos em hospitais gerais, né? Eu trabalho lá no UOL, no Hospital Universitário, e a gente disponibiliza 6 leitos dentro do Hospital Geral para pacientes da psiquiatria, 3 leitos masculinos e 3 femininos. E já tem leitos em Caicó, também no Hospital Geral, em Currais Novos, e é uma tendência, né, do Ministério da Saúde de aumentar o número de leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Então, quando o paciente se coloca em risco de vida, né, e a gente precisa de um ambiente protegido, a gente vai ter que, muitas vezes, internar esse paciente. Está maravilhosa a sua entrevista. A nossa entrevista está sendo fantástica. Agora, o programa é rapidinho, está quase terminando. Eu vou encerrar fazendo uma última pergunta. Infelizmente, será a nossa última pergunta. Quais os serviços disponíveis que a população pode recorrer, pode solicitar quando tiver esse tipo de problema? Então, procurar os serviços das UPAs, né, das unidades de pronto atendimento, hospitais psiquiátricos também, né, é um recurso. Um outro recurso é ligar para o SAMU, né, o Serviço de Atendimento de Urgências, e também o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que o telefone é 188 e o SAMU é 192. Então, pessoas com risco de suicídio, ligar para esse serviço, né, que esses serviços vão encaminhar para as UPAs, os pronto-socorros e os hospitais psiquiátricos. Você pode repetir os 2 telefones e eu pediria ao editor do programa que colocasse embaixo exatamente esses 2 números que você citou. O Centro de Valorização da Vida, o telefone é 188, né? E o telefone do SAMU é 192. Então, ligar para esse serviço. E 192. Ligar para esse serviço que eles vão encaminhar para o serviço especializado. Doutora Adriane, só me resta renovar os agradecimentos. Você deu aula, você foi muito bacana, orientando o telespectador e a telespectadora do programa Ponto de Vista nesse programa que certamente está tendo uma audiência maravilhosa. Renovo os agradecimentos por você ter disponibilizado seu tempo útil, você que é muito cheia de consultas e muito trabalho na sua vida, mas se disponibilizou para essa entrevista que, no final, com certeza, foi muito bacana para o telespectador. Muito obrigado mais uma vez, doutora Adriane. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês, e para mim é um prazer enorme participar dessa campanha, que eu participo todos os anos com muito prazer. Né? Quero também agradecer a ANP, né, que a gente sempre tem essa parceria na campanha do Setembro Amarelo. Então, muito obrigada e estou à disposição. Valeu.
E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.